Só que a Revolução Industrial, ela não parou aí. Na verdade, até hoje continua acontecendo uma revolução industrial. Se a gente olhar, por exemplo, para as máquinas que a gente tem, cada vez mais sofisticadas. Então, o avanço tecnológico, ela vai atingir um ritmo bastante acelerado, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, como continuação daquele processo que a gente viu antes. Aquela industrialização que se desenvolveu a partir da Inglaterra começou a se espalhar pelo resto do mundo, e surge a era do automóvel, do telefone, do televisor, e a era também da chamada produção em série. Essa imagem que vocês estão vendo aí do lado direito da tela é uma cena de um filme famoso do Chaplin chamado Tempos Modernos. Essa cena ela mostra que há uma nova organização do trabalho. Isso foi criado nas empresas Ford, né? E é justamente por isso que essa forma de pensar o trabalho, onde o trabalho de cada um dos trabalhadores, de cada um dos operários, é fragmentado em pequenas atividades, ele é chamado de Fordismo. Então, cria-se o modelo fordista de trabalho, que não se torna apenas uma forma de disciplina do trabalho dentro da fábrica, mas vai, inclusive, condicionar a própria vida na sociedade a partir da segunda metade do século XX. Então, vejam que há um processo muito grande de desenvolvimento que começou lá com a primeira Revolução Industrial e que vai continuar depois nos anos seguintes. Tem até uma piadinha aí numa charge em que o Frank Ernest fala de dois caras, dois operários conversando. Eles estão na linha de produção e aí um diz para o outro assim: vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Vou andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que é que eu estou fazendo há 30 anos. Ou seja, como a parte que a parte do trabalho que ele faz, ele foi especializado em atarrachar parafuso, ele muitas vezes não sabe para que serve o parafuso que ele atarrachou quando chega no final do processo. Porque não há uma compreensão do conjunto do trabalho. Então, essa perspectiva marcou a segunda Revolução Industrial. Depois veio a terceira Revolução Industrial, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando a economia internacional começou a passar por profundas transformações. Então, é a era da robótica, é a era da tecnociência. Então, se desenvolve a biologia celular, se desenvolve a química, se desenvolve e começa principalmente a robótica. Então, vejam que depois da Segunda Guerra Mundial, com a chegada do computador, do smartphone, você tem uma nova revolução industrial. E mais recentemente, nós já podemos falar de uma quarta revolução industrial, a chamada indústria 4.0. Ou seja, nas últimas décadas, nós estamos testemunhando, né, uma mudança profunda nas formas de digitalização e de automação. Por exemplo, a ideia de inteligência artificial é uma ideia extremamente revolucionária. Ela pressupõe a capacidade de você colocar e de você simular a inteligência humana a partir e através das máquinas. Os filmes, de uma forma geral, esses filmes de ficção científica, eles mostram bastante um pouco essa questão do que é essa inteligência artificial e o que é essa quarta revolução industrial, a chamada indústria 4.0. Esse assunto, a chamada indústria 4.0, se tornou e adquiriu um apelo bastante oficial a partir de 2011. Veja, 2011 nós estamos falando de uma coisa muito recente, né? Numa das feiras de Hannover, na Alemanha. Então, veja, nós estamos vivendo dentro da chamada indústria 4.0. Nós estamos dentro dessa revolução, né, que chega na sua quarta fase de forma extremamente desenvolvida.